Vamos lá, a gente teve um fim de semana bem agitado a partir do ataque do Irã a Israel. Um ataque que aconteceu no sábado, a gente vem repercutindo os desdobramentos disso durante todo o fim de semana e com novidades hoje, inclusive. A reunião do Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu ontem, em situação de emergência, convocada por Israel sobre o ataque do Irã contra Israel, terminou sem acordo. O embaixador iraniano disse que a ação foi necessária e proporcional. O representante israelense exigiu sanções, punições, e o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, pediu moderação de todos os lados. Quem está aqui para falar mais sobre isso, dar detalhes, inclusive, do que pode ser gerado a partir de novos encontros, de novas opiniões, é o Fabrício Unites, que é nosso editor de internacional. Bem-vindo, Fabrício. Bom dia, Nelsinho, o pessoal que está aqui com a gente no sofá, todos que nos acompanham. A reunião do Conselho de Segurança da ONU ontem seguiu bastante na linha do que foi visto no G7 também, que se reuniu por videoconferência, reunião convocada pelos Estados Unidos e pela Itália, que tem a presidência rotativa do bloco, e pede moderação, não atua diretamente nessa celeuma, nessa briga entre Israel e Irã, algo que vem escalonando já há algum tempo. O secretário-geral Antônio Guterres pediu sim essa moderação, que é exatamente a mesma coisa que falou o G7, com a diferença que o G7 condenou de fato o ataque do Irã ao território de Israel no último sábado. A gente lembra, começou lá em 1º de abril, quando o exército israelense atacou a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, deixou militares mortos, pelo menos 7 militares iranianos mortos. O Irã disse que estava retaliando esta ação, ou seja, que o disparo dos mísseis e drones foi justamente para retaliar e que ele considerava esse assunto resolvido em relação ao ataque na embaixada em Damasco. O que a gente tem nesse momento, Nelson, é uma reunião que ainda acontece do gabinete de guerra de Israel, formado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Yoav Gallant, também o líder da oposição Benny Gantz. E a expectativa, na verdade o que a gente sabe, essa reunião começou ontem, ainda não houve uma conclusão, mas até o momento o que a gente sabe é que as discussões estão bem calorosas por lá e dali deve sair o que será a resposta israelense à ação do Irã. O próprio Benny Gantz falou, essa reunião vai ser a forma como nós vamos definir o tamanho da resposta ao Irã, porque certamente vai haver uma resposta, mas diversos líderes internacionais, a gente teve hoje cedo uma fala do secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, ex-primeiro-ministro britânico, diga-se de passagem, pedindo que Israel não retalie o ataque do Irã, porque o Irã já falou, caso isso aconteça, nós vamos retaliar novamente, Nelsinho. Muito bem, meus amigos, a gente recebe agora no Morning Show um convidado diretamente de Israel, direto da Galileia, perto da fronteira com o Líbano. Nós vamos conversar com o brasileiro Shaul, que chega no Morning Show para falar sobre como está o clima, como está esse momento de tensão, em especial com os brasileiros que vivem em Israel. Shaul, seja bem-vindo ao Morning Show. Olá, Nelson. Olá, equipe. Bom dia aí. Boa tarde aqui em Israel. E realmente estamos numa situação bem tensa aqui, aguardando o Conselho de Guerra do governo e aguardando os próximos passos do governo de Israel. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Shaul, a minha pergunta é a seguinte: como foi o seu sábado aí, a partir do momento em que você soube do ataque iraniano? Quais foram as mensagens que você recebeu do governo de Israel? Quais foram os cuidados que vocês tiveram que tomar? O que teve de novidade? Como está a vida aí na cidade? As atividades estão suspensas? Explica um pouco pra gente como tem sido aí a sua vida desde o último sábado. Então, nós estávamos voltando de um restaurante com a família. Era sábado à noite, mais ou menos 10 horas da noite, quando ouvimos no rádio as novas diretrizes do governo, dizendo que um ataque iraniano estava iminente, o que, é claro, bota todo mundo numa tensão muito grande. Voltamos imediatamente para casa, para arrumar, nos preparar o bunker. Cada casa, apartamento, tem o seu bunker. Então, preparamos o bunker para uma estadia de mais ou menos 1 a 2 dias, guardamos água e comida para um evento desses. E o governo, em um momento que o Irã atirou os mísseis, então tínhamos mais ou menos 2 a 3 horas de espera, porque é o tempo que leva
para os vantes chegarem em Israel. Não esqueçamos que são quase 2.000 quilômetros. Então, foram 3 horas muito tensas, que sabíamos já que o ataque tinha sido efetivado, né, feito. E estávamos em frente à televisão, grupos de WhatsApp, contatando familiares, amigos, tendo certeza que está todo mundo perto do seu bunker para poder se proteger. E então, no dia seguinte, no domingo, que aqui domingo é dia útil, a semana começa em Israel no domingo, todas as escolas foram suspensas, eventos, congressos, tudo foi suspenso, porque não sabia o que ia acontecer. Então, isso foi no domingo, e hoje as atividades já estão voltando ao normal, o que significa que, se Israel retaliar, esperamos ter algum pré-aviso do governo. Então, essa é a situação de hoje. Muito bem, Shaul, o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que vai te fazer uma pergunta. Shaul, bom dia. A gente trouxe essa informação no Jornal da Manhã mais cedo, que as escolas já estavam reabrindo em Israel, alguns serviços voltando à normalidade depois do ataque de sábado. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao seguinte: essa demora do governo, do gabinete de guerra, em definir qual será a resposta, e mesmo essa normalização dos serviços, faz a população, faz você acreditar que, de repente, a resposta ao Irã ela será menos severa do que o possível? É claro, há uma pressão popular e há um entendimento aqui em Israel que Israel tem que revidar. É um ataque de um país soberano, de mais de 60 toneladas de explosivos que foram lançados contra Israel. Então, Israel, como um país soberano, não pode deixar isso passar assim. Então, é uma pressão popular, mas nós entendemos que há uma pressão muito grande, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, para que Israel atenue sua resposta. Não podemos esquecer que o governo definiu metas de guerra na faixa de Gaza e no Líbano. Então, temos 2 frentes em guerra. Abrir uma nova frente contra o Irã agora tem suas consequências. Então, entendemos que o governo tem uma difícil escolha e uma difícil decisão a ser tomada, e que isso vai ser tomada com cabeça fria, ponderando com o próprio governo e com os nossos aliados no mundo. Então, sim, a resposta vai levar algum tempo até o governo decidir qual será o melhor modo de revidar. Mas nós acreditamos e gostaríamos de não deixar isso passar sem nenhuma resposta. Muito bem, Shaul, agora a pergunta é do Mano Ferreira. Bom dia, Shaul. A minha pergunta vai em relação ao clima político, no sentido do apoio ao Benjamin Netanyahu, porque a gente vinha recebendo notícias de que o prolongamento do conflito em Gaza, sem conseguir trazer de volta todos os reféns, estava tornando a situação do Netanyahu politicamente mais complicada, e agora, com esse ataque, como fica o efeito disso sobre a popularidade do Netanyahu na sua avaliação? O clima para ele melhorou, continuou igual ou piorou? Olá, Mano. Na minha opinião, a popularidade do Netanyahu vai se fortalecer um pouco com esse ataque do Irã. Importante dizer que o Netanyahu liderou nos últimos 15 anos uma linha muito combatente contra o empoderamento do Irã, contra o fortalecimento bélico do Irã. Ele vem conversando sobre isso, o famoso discurso dele na ONU. Então, o Irã é um projeto que o Netanyahu definiu como a maior ameaça de Israel é o Irã. Então, a resposta para o Irã todo mundo conhece que isso é um assunto que o Netanyahu conhece muito bem. Então, o fato dele estar liderando uma resposta um ataque que não foi surpresa nem imediata e nem da época. Eu acho que o fato do Netanyahu estar liderando esse assunto contra o Irã vai dar para ele uma maior popularidade. Quer dizer, a população confia que o Netanyahu conhece muito bem esse assunto e que ele vai atuar de um modo ponderado e responsável.
Muito bem, Shaul, nós temos mais uma pergunta agora do Felipe Monteiro. Shaul, bom dia. Desde o dia 7 de outubro do ano passado, a gente já conversou algumas vezes. Eu torço para a gente conversar em situações melhores, não só sobre guerra no futuro próximo. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Parece que quando as coisas começam a ter uma certa distensão aí em Israel, vem de novo um fato como esse do ataque do Irã, que faz as coisas recuarem um pouquinho. Como é que está o sentimento da população nesse momento, comparado com o 7 de outubro, em relação à incerteza, em relação às preocupações em geral sobre a guerra e o fim da guerra, e o fim dos conflitos no Oriente Médio? Olá, Felipe. Realmente espero a gente conversar em situações melhores, mas é isso que estamos tendo esse ano. Então, é importante lembrar toda hora que, apesar do assunto de Israel ter desaparecido um pouquinho da mídia mundial, mas Israel está em guerra constante, tanto na faixa de Gaza como no Líbano. Na fronteira do Líbano, onde que eu moro, eu não moro bem na fronteira, eu fico a 20 quilômetros de distância, mas temos mais de 60 a 70 mil pessoas refugiadas da fronteira, quer dizer, israelenses que não moram nas suas casas há mais de 6 meses. Isso é muito importante lembrar, apesar de não estar aparecendo na mídia. Na faixa de Gaza, nós temos ainda 133 reféns, crianças, mulheres, homens, soldados, sendo detidos pelo Hamas, e dentro de uma decisão do governo de acabar ou terminar o poder militar do Hamas. Quer dizer, Israel está em guerra. Então a população está muito tensa, e essa entrada do Irã no cenário de guerra com Israel aumenta a tensão da população, e apesar de que Israel demonstrou um poderio, uma supremacia tecnológica muito grande, o que deu um pouco de conforto para o país. Então, tivemos um conforto temporário, mas sabemos que a intervenção do Irã, a entrada do Irã no conflito de um modo direto, pode ser um fato agravante na situação de Israel. Muito bem, conversamos aqui com o brasileiro Shaul Shashoua, que mora lá em Israel, brasileiro, está dando o seu relato aí sobre como tem sido esses dias, o que ele espera daqui para frente também. Conversou conosco no Morning Show dessa segunda-feira. Obrigado, Shaul. Espero que a gente volte a se falar em situações melhores. Uma boa tarde para você aí. Eu que agradeço. Obrigado, Nelson, e toda a equipe. Um abraço. Que tenhamos dias melhores. Teremos, se Deus quiser. Vamos comentar um pouco do que a gente pode ter daqui para frente, Mano Ferreira? Porque a gente já teve o ataque, já teve reunião no Conselho de Segurança da ONU, sem muitas soluções, aliás, sem nenhuma solução. Eu quero saber o que você espera daqui para frente. Essa guerra pode escalar, a gente pode ter um conflito ainda maior no Oriente Médio. Pela primeira vez, o Irã atacou diretamente Israel. Sempre os ataques foram via procuração, com seus satélites ali ao lado de Israel, e dessa vez diretamente algo inédito. Mano Ferreira. Koba, infelizmente nós estamos diante de uma situação muito tensa. É possível sim assistirmos a uma escalada desse conflito nos próximos dias, caso a decisão de Israel seja responder o Irã de uma forma, digamos assim, sem medir corretamente as proporções dessa resposta. Vale dizer que, na perspectiva do Irã, que acusa Israel do ataque à embaixada, esse ataque do Irã já foi uma resposta, enquanto na perspectiva de Israel, que não assume a autoria do ataque à embaixada, o ataque do Irã vem como o ponto original, né? Então, desde o início aí, nesse conflito entre Israel e Irã, agora, nesse episódio, a perspectiva de ambos os países já é completamente diferente. Então, há uma pressão, como acabou de nos relatar o Shaul, por parte da sociedade israelense, por uma resposta. Mas o que isso pode significar em termos de escalada do conflito, num momento em que Israel já tem outras duas frentes de batalha, é algo muito preocupante. Então, eu diria que provavelmente veremos Israel medindo bastante o grau
de intensidade dessa resposta para evitar uma possível escalada que nesse momento não interessa a ninguém, especialmente aos aliados internacionais de Israel. Todos eles estão tentando colocar panos quentes nessa história. E eu diria também que uma novidade que tivemos nesse fim de semana, que não podemos deixar de pontuar, foi o fato de que alguns países árabes tentaram ajudar a defesa de Israel pela primeira vez também. Então, isso mostra o interesse dos países da região em tentar fazer com que esse conflito não ganhe proporções ainda maiores, o que poderia ser muito danoso em termos de vidas humanas perdidas na região. Muito bem, Felipe Monteiro, eu quero a sua opinião também. O que está por vir a partir desse novo evento? Eu lembro que desde o dia 7 de outubro do ano passado, quando a gente começou a acompanhar a guerra do Hamas contra Israel, a gente via mostrar a preocupação do escalamento do conflito regional, não é? Seja pelo Líbano, pelo Hezbollah, seja inclusive pelo Irã, não é? E na noite de sábado, pela primeira vez, né, realmente Israel foi atacado por um Estado nacional, o Irã, né? Desde 73, na guerra do Yom Kippur, né, Israel sofreu um ataque direto, né, de um Estado nacional, o Irã. É bom lembrar que o Irã, depois de 79, né, com a Revolução Islâmica, ele começou a não aceitar a existência de Israel. E desde 79 havia uma guerra fria entre Israel e o Irã, né, que pela primeira vez, né, houve o ataque do Irã a Israel na noite de sábado, né? Então eu vejo com grande preocupação, né, o escalamento do conflito, mas é bom lembrar que o modus operandi do Irã em relação ao Israel, né, foi parecido em 2020, quando Irã atacou a base militar dos Estados Unidos por conta do ataque dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá, que matou o líder da Guarda Revolucionária do Irã, o Soleimani, né? Avisou com 72 horas de antecedência que ia atacar a base militar no Iraque dos Estados Unidos, e deu tempo dos Estados Unidos de evacuar os militares que ficavam ali. Então eu vejo parecido, né, o Irã em relação a Israel, né? Irã, é bom lembrar, mandou drones que demoravam 9 horas para chegar em Israel. Então mostra claramente que o Irã não queria causar um dano efetivo a Israel e ao civil de Israel. A gente vai continuar acompanhando qualquer novidade, a gente vai trazer para você aqui na programação da Jovem Pan tudo o que está acontecendo no mundo todo, com olhos para o conflito no Oriente Médio.